Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre achei que o silêncio tinha peso. Não é coisa que se explica fácil, mas quem vive sozinho no meio do nada sabe do que eu estou falando. O silêncio da fazenda é diferente do silêncio da cidade. Aqui ele tem textura, tem cheiro, tem cor. É feito de grilos cantando no escurecer, de vento batendo na porta da varanda, de galho seco estalando longe. É um silêncio cheio de vida, mas vazio de gente. Faz 15 anos que eu vivo assim. 15 anos desde que Clara se foi, levada por uma febre que nem o médico da vila soube explicar direito. Disse que era coisa do coração, mas coração não mata ninguém em 3 dias. Pelo menos não deveria. Enterrei ela debaixo do pé de ipê amarelo que fica no alto, de frente para o nascente. Todo dia, quando o sol rompe, a luz bate primeiro lá. Acho que é o jeito de Deus dizer bom dia para ela antes de dizer para mim. Desde então, a fazenda virou outra coisa. Continua do mesmo jeito. Mesmas cercas, mesmo curral, mesma casa de taipa com varanda larga. Mas o peso mudou. Antes, o trabalho era dividido. Tinha conversa na hora do café, tinha mão que ajudava a carregar o saco de milho, tinha riso baixinho na cozinha quando Clara mexia a panela e cantarolava sem perceber. Agora, o trabalho é só meu, e o silêncio também. Acordo cedo antes do galo cantar. Ponho a água no fogo, faço o café preto e forte, como sem pressa. Olho pela janela e vejo o terreiro ainda escuro, com a neblina baixa roçando o chão de terra batida. O cavalo branco, que eu chamo de fantasma, já está acordado. Ele relincha baixinho quando me vê na porta, como se dissesse que está na hora de ir. Eu passo a mão no lombo dele, sinto o pelo macio e quente e monto sem dizer nada. Fantasma conhece o caminho. Conhece cada cerca, cada porteira, cada pedra no meio do pasto. A gente se entende sem palavra. O trabalho na roça é duro, mas é honesto. Eu planto mandioca, milho, um pouco de feijão. Crio gado, não muito, só o suficiente para vender uma res de vez em quando e comprar o que preciso na vila. Não sou rico, nunca fui, mas também nunca passei fome. Clara sempre dizia que Deus dá o bastante para quem sabe agradecer. Eu agradeço todo dia, mesmo sem falar alto. Agradeço na enxada que bate na terra, no suor que molha a camisa, no pão que eu como no fim do dia. Mas tem dias que o peso aperta mais. Tem dias que eu volto para casa e o silêncio parece gritar. Sento na varanda, tiro o chapéu, passo a mão no cabelo grisalho e olho para o horizonte. O sol desce devagar, pintando o céu de laranja e roxo, e eu fico ali, quieto, sentindo o tempo passar. Às vezes penso em Clara, às vezes penso em como seria se ela ainda tivesse aqui. Outras vezes não penso em nada, só deixo o cansaço tomar conta. O fantasma fica solto no terreiro. Ele não precisa de corda, nunca fugiu, nunca quis. Acho que ele também gosta daqui. Ou talvez ele só entenda que a gente tá junto nessa solidão, cada um do seu jeito. Eu dou milho para ele, passo a mão no pescoço comprido e ele bufa mansinho, como se dissesse obrigado. Depois eu entro, acendo o lampião, porque aqui a luz elétrica ainda não chegou, e esquento a comida que sobrou do almoço. Como devagar, mastigando cada pedaço, ouvindo o barulho dos grilos lá fora. Depois, lavo a louça, apago o lampião e me deito. O colchão range. O teto de telha estrala com o vento. E eu fico ali, de olhos abertos, olhando para o escuro, até o sono vir. Tem gente que acha que solidão é coisa ruim. Eu não sei se concordo. A solidão machuca, isso machuca. Mas também ensina. Ensina a gente a ouvir o que está dentro, a sentir o que não tem palavra, a respeitar o tempo das coisas. Eu aprendi a viver com ela, a carregar ela como se carrega uma ferramenta velha, pesada, mas útil. Naquela tarde,
Eu voltava do campo mais cedo que o costume. Tinha terminado de consertar a cerca do pasto alto e resolvi voltar antes do sol rachar de vez. O calor estava brabo, daqueles que deixa a terra rachada e a poeira fina subindo com qualquer vento. Fantasma andava devagar, e eu deixava. Não tinha pressa. Nunca tenho. A estrada de terra era a mesma de sempre. Reta, empoeirada, com mato dos dois lados e cerca velha de arame farpado marcando as divisas. Passava pouca gente por ali. De vez em quando, um caminhão carregado de lenha, às vezes um carro velho levantando nuvem de poeira. Mas naquele dia, a estrada estava vazia. Só eu, o cavalo e o sol caindo. Foi quando eu ouvi um grito. Não era grito de bicho, não era grito de criança brincando. Era grito de desespero. Grito que mistura medo, vergonha e dor. Grito que a gente reconhece porque já viu a vida apertar gente demais. Puxei as rédeas devagar. Fantasma parou na hora, as orelhas em pé, atentas. Ele também tinha ouvido. Fiquei quieto, esperando. O grito veio de novo, mais longe, mas mais claro agora. Era voz de mulher, voz velha, voz cansada. Senti o peito apertar. Não sei explicar por quê. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Talvez porque o silêncio da estrada, que sempre foi meu companheiro, tinha sido rasgado por aquele som. Toquei de leve nas laterais do fantasma e ele começou a andar. Devagar, mas firme. A poeira subia embaixo dos cascos. O sol batia nas minhas costas. E o grito continuava, cada vez mais perto. Eu não sabia o que ia encontrar, mas sabia que não podia passar direto. Não era do meu feitio. Clara sempre dizia que eu tinha coração mole demais para um homem de roça. Eu nunca discordei. E ali, naquela tarde quente, com o sol descendo e a poeira subindo, eu segui em direção ao grito, sem saber que tudo ia mudar. O grito cortava o ar como faca velha em couro duro. Vinha e voltava, mais forte a cada passo do fantasma. Eu apertei as rédeas sem querer, e o cavalo sentiu minha tensão. Ele bufou, sacudiu a cabeça, mas continuou andando. A poeira grudava na minha garganta. O suor escorria pela testa, queimava os olhos. Eu pisquei, limpei o rosto com as costas da mão e continuei. A estrada fazia uma curva larga logo à frente, contornando um barranco baixo coberto de capim seco e pés de murici. Do outro lado, tinha uma cerca caída, velha, que ninguém consertava faz tempo. Era divisa de terra abandonada, dessas que o dono foi embora e deixou tudo para trás. O mato tinha tomado conta, só ficou a lembrança de que ali um dia teve gente. Foi virando a curva que eu vi. No começo, pensei que fosse miragem. O sol da tarde às vezes prega peça na vista, faz a gente ver coisa que não existe. Mas o grito continuava e miragem não grita, miragem não levanta poeira, miragem não tem cheiro de suor, de cansaço, de desespero que a gente sente mesmo de longe. Era uma mulher velha, magra, curvada, com a roupa rasgada e suja de terra. Ela puxava uma mula. A mula era mais velha ainda, com as costelas marcadas no pelo fosco, a cabeça baixa, os cascos arrastando na poeira. E atrás da mula, uma carroça. Uma carroça de madeira velha, com rodas tortas, tábuas soltas, que rangia a cada movimento. O som era agudo, dolorido, como se a própria madeira sofresse. Mas não foi a carroça que me travou o peito. Foi o que tinha em cima dela. 3 moças. Adultas, mas ainda jovens. Sujas de poeira, com roupas rasgadas, cabelo embaraçado. Elas estavam sentadas, encolhidas, com os braços em volta dos joelhos, os olhos fixos no chão. Não falavam, não se mexiam. Pareciam estátuas de gente quebrada. E a velha gritava. Gritava enquanto puxava a mula, gritava para a estrada vazia, gritava para o céu, para o vento, para quem quisesse ouvir. Preciso resolver uma dívida, preciso pagar o que devo, levo elas para a vila, levo minhas filhas, alguém me ajuda, alguém tem que me ajudar.
A voz dela era rouca, quebrada, desesperada. Era a voz de quem já gritou demais e ainda não foi ouvido. Era a voz de quem já perdeu tudo e ainda acha que pode perder mais. Eu parei o fantasma a uns 20 metros de distância. Fiquei ali, parado, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. O coração batia forte no peito e eu sentia o gosto de ferro na boca. Aquele gosto que vem quando a gente se depara com algo que não deveria existir, mas existe. A velha continuou puxando a mula. Ela não tinha me visto ainda, ou tinha visto e não ligou. Continuou gritando, continuou andando, continuou arrastando aquela carroça maldita pela estrada de terra. Preciso pagar, vou levar elas para a vila, vou negociar o futuro delas. Comida e abrigo, é só isso que eu peço. Comida e abrigo. As palavras me acertaram como soco no estômago. Negociar o futuro delas. Eu sabia o que isso significava. Todo mundo que vive no interior sabe. Tem gente que, quando a miséria aperta demais, quando a fome rasga por dentro, quando o desespero tira o juízo, faz coisas que não deveria fazer, coisas que machucam a alma mais do que o corpo, coisas que, uma vez feitas, não têm volta. Eu já tinha ouvido histórias de meninas vendidas para casas de cidade grande, histórias de mães que entregavam as filhas para comerciante em troca de comida, histórias de homens que aproveitavam da miséria alheia para fazer o que bem entendiam. Sempre achei que eram só histórias, coisas que a gente ouve, mas não vê, coisas que acontecem longe, com outra gente, em outro lugar. Mas ali, naquela estrada, debaixo daquele sol rachando, com o vento levantando redemoinhos de poeira, aquilo não era história. Era real, era carne, osso, sangue, era gente. Respirei fundo. O ar entrou quente nos pulmões, queimou a garganta. Toquei de leve no fantasma e ele começou a andar de novo, devagar, passo a passo. As ferraduras batiam na terra seca, fazendo um som surdo, ritmado. A velha finalmente me viu. Parou. Largou a corda da mula e virou para mim. O rosto dela era um mapa de sofrimento. Rugas fundas, olhos vermelhos, boca tremendo. As mãos calejadas e sujas tremiam. Ela olhou para mim como se eu fosse a última esperança do mundo, ou a última maldição. O senhor pode me ajudar? A voz dela saiu fina, quase sumindo. Eu preciso pagar uma dívida. Tenho que levar elas para a vila. Tem um comerciante lá que disse que aceita. Disse que me dá comida e abrigo se eu... Ela não terminou a frase. Desabou. Caiu de joelhos na poeira, com as mãos no rosto, soluçando. Um choro seco, sem lágrima, porque lágrima seca quando a gente chora demais. Eu desci do cavalo. As pernas estavam tensas, os músculos doloridos. Dei 2 passos em direção a ela e parei. Olhei para a carroça. As 3 moças continuavam imóveis, mas agora uma delas tinha levantado a cabeça e me olhava. Era a mais velha, pelo que parecia. Devia ter uns 20 e poucos anos. Os olhos dela eram fundos, escuros, cheios de medo e vergonha. Ela apertava as mãos com tanta força que os dedos estavam brancos. A do meio tinha o rosto escondido nos joelhos. Tremia. Tremia tanto que o corpo inteiro balançava. A mais nova chorava baixinho. Um choro contido, sufocado, como se não tivesse permissão para chorar alto. Eu sentia a raiva subir, não raiva delas, raiva do mundo, raiva da pobreza que arrasta a gente para o chão, raiva da fome que tira o juízo, raiva dos homens que aproveitam da desgraça alheia para fazer o que não presta. Olhei para a velha, ainda de joelhos na poeira. A senhora está querendo me dizer que vai levar suas filhas para a vila para pagar dívida? Ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam vazios. Eu não tenho mais nada, moço. Nada. O marido morreu faz 2 meses. A casa caiu com a chuva. A roça secou. O comerciante da vila disse que eu devo, que ele vai tomar elas se eu não pagar. Disse que se eu levar elas lá, ele resolve tudo. Dá comida, dá abrigo, dá nada. Minha voz saiu dura,
mais dura do que eu queria. Ele não vai dar nada, ele vai tirar tudo, tudo o que ainda resta. Ela balançou a cabeça, desesperada. Mas eu não posso deixar elas morrer de fome. Não posso. Eu já vi gente morrer de fome, moço. Vi gente definhar, secar, apagar. Eu não vou deixar isso acontecer com elas. Não vou. E a senhora acha que isso é melhor? Eu apontei para a carroça. Arrastar elas pela estrada como se fossem gado? Entregar elas para um homem que só quer aproveitar da desgraça da senhora? Eu não sei o que fazer, ela gritou. Gritou com toda a força que ainda tinha. Eu não sei. Ninguém me ajuda. Ninguém olha. Ninguém se importa. Eu tô sozinha. Tô sozinha e elas vão morrer se eu não fizer alguma coisa. O silêncio que veio depois foi pesado. Pesado como chumbo. Pesado como a terra molhada depois da chuva. Pesado como a solidão que eu carregava fazia 15 anos. Eu olhei para o céu. O sol continuava descendo, pintando tudo de laranja e vermelho. As cigarras começavam a cantar. O vento levantava a poeira em redemoinhos pequenos, dançando na estrada. Respirei fundo e tomei a decisão. Dívida nenhuma se paga com gente, dona. Ela me olhou sem entender. A fome se enfrenta. Eu continuei, com a voz mais firme agora. Desonra não. A velha me olhava como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Como se as palavras que saíram da minha boca não fizessem sentido nenhum no mundo dela. E talvez não fizessem mesmo. Quando a fome aperta, quando o desespero toma conta, quando a morte bate na porta todo dia, as palavras bonitas perdem o valor. Só fica o instinto de sobreviver, de fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço, atravessar qualquer linha. Mas eu não podia deixar aquilo continuar. Não podia virar as costas e seguir meu caminho como se não tivesse visto nada. Clara sempre dizia que a gente carrega o peso das coisas que faz, mas carrega mais ainda o peso das coisas que deixa de fazer. E eu já carregava peso demais. O senhor não entende, a velha disse com a voz trêmula. O senhor não sabe o que é ver suas filhas definhar. Ver elas olharem para você pedindo comida e você não ter nada. Nada. Nem um pedaço de farinha, nem um punhado de feijão. Nada. Ela limpou o rosto com as costas da mão, espalhando mais poeira na pele já suja. O comerciante da vila disse que resolve tudo. Disse que dá trabalho para elas, que cuida, que... E a senhora acredita nisso? Eu perguntei, cortando ela no meio. Acredita mesmo que um homem que cobra dívida de quem não tem nada para pagar tem bom coração? Ela baixou a cabeça. As mãos tremiam no colo. Eu não tenho escolha. Sempre tem escolha, dona. Sempre. Olhei de novo para a carroça. As 3 moças continuavam ali, imóveis, como se fossem parte da madeira velha. Mas eu via os olhos delas. Via o medo, a vergonha, o desespero calado. A mais velha ainda me olhava, com aquele olhar que parecia pedir alguma coisa que ela mesma não sabia o que era. Talvez ajuda, talvez morte, talvez só um final, qualquer final, para aquele sofrimento. A do meio tinha levantado o rosto agora. Era mais nova que a outra, devia ter uns 19, 20 anos. O rosto dela era bonito, apesar da sujeira, apesar do cansaço. Mas era um rosto marcado. Marcado pela vida dura, pelo sol inclemente, pela fome que vai comendo a gente por dentro. Ela tremia tanto que os dentes batiam. Eu ouvia o som, fino e agudo, cortando o silêncio. A mais nova devia ter uns 17, 18. Ainda tinha cara de menina, apesar do corpo de mulher. Chorava baixinho, com o rosto escondido nas mãos. Os ombros subiam e desciam, ritmados, acompanhando o choro. Senti o peito apertar de novo. Senti a raiva voltar, mais forte agora. Raiva de tudo. Do comerciante que se aproveitava da miséria. Do marido que morreu e deixou a família desamparada. Da vida que aperta gente pobre até espremer a última gota de dignidade. Raiva de mim mesmo,
por não ter feito nada antes, por não ter visto isso acontecendo, por viver trancado na minha solidão, enquanto o mundo lá fora desmoronava. Mas raiva não resolve nada. Clara também dizia isso. Raiva queima por dentro e apaga rápido. O que resolve é ação, é decisão. É colocar o pé no chão e fazer o que tem que ser feito, mesmo quando dói, mesmo quando pesa, mesmo quando a gente não sabe se vai dar certo. Dei mais 2 passos em direção à velha. Ela recuou, assustada, como se achasse que eu ia bater nela. Parei. Levantei as mãos, devagar, mostrando que não tinha intenção de machucar. Qual o nome da senhora? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Maria. Maria do Socorro. Dona Maria, a senhora tem mais alguém? Algum parente, algum conhecido, alguém que possa ajudar? Ela balançou a cabeça devagar. Ninguém. O marido era filho único. Eu também. As meninas, elas são tudo o que sobrou. E quanto é a dívida? Ela engoliu seco. R$ 250, mais os juros. O comerciante disse que já está quase 400. R$ 400. Era dinheiro, muito dinheiro para quem não tinha nada. Mas não era impossível. Eu tinha alguma economia guardada. Não muito, mas tinha. Guardava num pote de barro enterrado no canto da casa, debaixo do assoalho. Era o dinheiro das vacas que eu tinha vendido no ano passado. Dinheiro que eu estava guardando para consertar o telhado, para comprar arame novo para cerca, para coisas da fazenda, mas telhado pode esperar, cerca pode esperar, gente não. A senhora conhece esse comerciante? Sabe onde ele mora? Conheço. Ele tem uma venda na vila, seu Alcides. Todo mundo conhece ele, seu Alcides. O nome me era familiar. Eu já tinha ouvido falar dele. Um homem gordo, de bigode fino, que cobrava juros altos e não perdoava a dívida. Já tinha visto gente perder terra por causa dele. Já tinha visto família inteira ter que sair da região porque não conseguia pagar o que devia. Era o tipo de homem que a gente evita, que a gente não quer perto. Mas era o tipo de homem que sempre aparece quando a desgraça bate. Esse homem não vai pegar suas filhas, Dona Maria. Ela me olhou confusa. Mas a dívida eu resolvo. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais o silêncio pesado do desespero. Era o silêncio da surpresa, do espanto, da incredulidade. O senhor vai pagar? Vou resolver. Não sei ainda como, mas vou resolver. Mas o senhor nem me conhece, nem conhece elas. Por que o senhor faria isso? Eu não tinha resposta pronta. Não sabia bem por quê. Talvez porque Clara teria feito a mesma coisa. Talvez porque eu vi naquelas 3 moças a dor que eu não pude aliviar quando minha esposa morreu. Talvez porque, no fundo, eu estava cansado de viver só para mim, de trabalhar só para mim, de acordar e dormir sozinho, sem propósito, sem razão. Ou talvez porque era simplesmente o certo a fazer. Porque dívida nenhuma se paga com gente. Eu repeti com a voz firme. E porque a senhora e suas filhas não vão para a vila? Vão comigo. Dona Maria arregalou os olhos. Para onde? Para minha fazenda. Vou dar abrigo, vou dar comida, vou dar tempo para vocês se recuperarem. E amanhã eu vou até a vila e resolvo essa história com o seu Alcides. Mas o senhor... Sem mais, Dona Maria. A senhora quer ajuda ou não quer? Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou para as filhas, olhou para mim, olhou para o céu, como se buscasse uma resposta lá em cima. E então, devagar, começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era choro de desespero. Era choro de alívio, de gratidão. De quem recebeu a resposta de uma oração que já não acreditava mais que seria ouvida. Ela caiu de joelhos de novo e agarrou minha mão. Apertou com força, com as mãos ásperas e trêmulas. Deus te abençoe, moço. Deus te abençoe. Eu não sabia o que dizer. Nunca fui bom com palavras. Então só balancei a cabeça e tirei a mão dela com delicadeza. Levanta, Dona Maria. Vamos embora daqui. Ajudei ela a se levantar.
Ela tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Segurei ela pelo braço e a levei até a carroça. As 3 moças me olharam, agora com um misto de medo e esperança. Vocês vão comigo para minha fazenda, eu disse, olhando para cada uma delas. Lá vocês vão ter teto, comida e respeito. Ninguém vai machucar vocês. Ninguém vai tirar nada de vocês. Entenderam? A mais velha assentiu, devagar. A do meio continuou tremendo. A mais nova parou de chorar e me olhou com os olhos vermelhos e inchados. O senhor não vai... Ela não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Entendi o medo que corria nas veias delas. O medo de que eu fosse mais um aproveitador, mais um homem que queria tirar vantagem da desgraça. Não vou nada, eu disse, com a voz firme. Vocês vão ficar na casa principal. Eu durmo na varanda. Vocês vão ter privacidade, vão ter dignidade. Isso eu prometo. A mais velha respirou fundo. Vi os ombros dela relaxarem um pouco. Obrigada, senhor. Não precisa agradecer, só precisa confiar. Voltei até o fantasma e peguei a corda que eu sempre carregava na sela. Amarrei na carroça e prendi na minha sela. Ia ser pesado para o cavalo, mas ele era forte. E o caminho não era longo. 2 léguas, talvez menos. Subi no fantasma e olhei para trás. Dona Maria tinha subido na carroça também, sentada ao lado das filhas. Ela me olhava como se eu fosse um santo. Eu não era santo. Era só um homem cansado que tinha feito o que qualquer um deveria fazer. Toquei de leve no fantasma e ele começou a andar. Devagar, puxando a carroça, que rangia e gemia a cada movimento. A poeira subia, o sol continuava descendo, e pela primeira vez em 15 anos eu não voltava sozinho para casa. O fantasma puxava a carroça com dificuldade. Eu sentia o peso na sela, sentia o cavalo forçar os músculos a cada passo. Mas ele não reclamava. Nunca reclamou de nada. Só andava, firme, como se entendesse que aquilo era importante. Como se soubesse que não era só madeira velha e gente cansada que ele estava carregando, mas alguma coisa maior. Alguma coisa que eu mesmo ainda não sabia direito o que era. A estrada se estendia à frente, vermelha de terra batida, com o mato dos 2 lados balançando ao vento. O sol tinha descido mais um pouco e agora batia de lado, pintando tudo de dourado. As sombras ficavam compridas, esticadas no chão como dedos escuros apontando para o nascente. O céu começava a mudar de cor, passando do azul claro para o laranja, com uns riscos de rosa e roxo lá no alto. Eu não olhava para trás. Não precisava. Ouvia o ranger da carroça, ouvia o passo cansado da mula, ouvia o silêncio das mulheres. Ninguém falava. Nem eu, nem elas, nem Dona Maria. Era como se as palavras tivessem perdido o sentido. Como se depois de tudo o que tinha acontecido, só restasse o caminho. O ato de ir. De sair daquele lugar maldito onde a dignidade quase foi vendida e seguir para outro lugar. Qualquer outro lugar. Mas o silêncio delas era diferente do meu. O meu silêncio era de homem acostumado a ficar sozinho, acostumado a pensar sem falar, a resolver as coisas por dentro antes de botar para fora. O silêncio delas era de quem não sabe o que dizer, de quem passou por tanta coisa que as palavras não dão conta, de quem tem medo de abrir a boca e desmoronar. A fazenda ficava a umas 2 léguas dali. O caminho não era ruim, mas também não era bom. Tinha buraco, tinha pedra solta, tinha trecho onde o mato avançava e roçava nas rodas da carroça. O fantasma conhecia cada palmo, conhecia onde pisar, onde desviar, onde ir mais devagar. Eu só deixava ele seguir, confiando no instinto dele. O vento mudou de direção e trouxe o cheiro da chuva. Não era chuva perto, era chuva longe, lá nas serras. Mas o cheiro vinha mesmo assim, misturado com o cheiro de terra seca, de capim queimado, de fumaça de alguma queimada distante. Era cheiro de sertão. Cheiro que eu conhecia desde criança, cheiro que, para mim, era casa.
Pensei em Clara. Pensei no que ela diria se estivesse viva. Provavelmente ia achar que eu fiz certo. Clara sempre teve coração mole para sofrimento alheio. Sempre trazia gente para casa. Viajante que passava e precisava de pouso. Vizinho que adoecia e precisava de remédio. Criança perdida que aparecia no terreiro pedindo comida. Ela nunca negou ajuda. Nunca fechou a porta. Nunca virou as costas. Eu era diferente. Sempre fui mais fechado, mais desconfiado. Não por maldade, mas por cautela. A vida ensina a gente a não confiar fácil. Ensina que nem todo mundo quer o bem. Que tem gente que aproveita da bondade alheia. Que a gente precisa proteger o que é seu, senão perde. Mas Clara me ensinava o contrário. Dizia que proteger demais é o mesmo que não viver. Que a gente não veio ao mundo para acumular. Veio para dividir, que Deus dá o pão e espera que a gente reparta. Eu ouvia, mas nem sempre concordava. Achava que ela era ingênua. Achava que o mundo era duro demais para tanta bondade. Só depois que ela morreu é que eu entendi. Entendi que a bondade dela não era ingenuidade, era coragem. Coragem de acreditar que ainda vale a pena tentar, que ainda vale a pena estender a mão, mesmo correndo o risco de ser mordido. Que o mundo só fica duro porque a gente deixa ele ficar. E que se cada um fizer a sua parte, nem que seja pequena, as coisas mudam. Mas eu não tinha feito minha parte. Fiquei trancado na fazenda, no meu luto, na minha solidão. Trabalhava, comia, dormia, acordava e repetia tudo de novo. Não olhava para os lados, não me envolvia, não me importava. Vivia como se o mundo lá fora não existisse, como se só existisse eu, o fantasma e a terra que eu cultivava. Até aquele dia. Até ouvir aquele grito na estrada. Até ver aquelas 3 moças em cima de uma carroça sendo levadas para a perdição por uma mãe desesperada que não via outra saída. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. Só sei que não dava para passar direto. Não dava para fingir que não tinha visto. Não dava para deixar aquilo acontecer. Olhei para o céu de novo. As nuvens começavam a se formar lá longe, escuras, pesadas. A chuva vinha. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vinha. Dava para sentir, dava para ver. E quando a chuva chegasse, ia lavar tudo. A poeira, o calor, a secura. Ia molhar a terra, encher os açudes, fazer o capim brotar de novo. Ia trazer vida. Talvez fosse um sinal. Talvez não. Eu nunca fui muito de acreditar em sinal. Mas Clara acreditava. Dizia que Deus fala o tempo todo, a gente é que não escuta. Fala no vento, na chuva, no canto do passarinho, no jeito que a luz bate na janela de manhã. A gente só precisa prestar atenção. Eu nunca soube prestar atenção direito. Mas naquele dia, naquela estrada, com aquela carroça pesada sendo puxada pelo fantasma, eu tentei. Tentei ouvir o que o silêncio estava dizendo. Tentei sentir o que o vento estava trazendo. Tentei entender o que estava acontecendo dentro de mim. E o que eu senti foi paz. Uma paz estranha, inesperada. Uma paz que não tinha nada a ver com sossego ou tranquilidade. Era uma paz de quem toma uma decisão difícil e sabe no fundo que foi a decisão certa, mesmo que doa, mesmo que pese. Mesmo que mude tudo, o fantasma diminuiu o passo. Olhei para frente e vi a porteira da fazenda. Porteira velha, de madeira escura, com o nome da propriedade gravado na trave de cima, Santa Clara. Eu tinha colocado esse nome em homenagem à minha esposa. Ela gostava de Santa Clara, a santa dos impossíveis. Dizia que a gente sempre precisa acreditar no impossível, senão a vida perde a graça. Desci do cavalo e abri a porteira. As dobradiças rangeram, enferrujadas. Precisava passar óleo, mas nunca passava. Sempre deixava para depois. Sempre tinha coisa mais urgente. Mas agora, olhando para aquela porteira velha e rangente, pensei que talvez fosse hora de cuidar das coisas pequenas também. Das coisas que a gente deixa para depois e que, no fim, acabam ficando para sempre.
Subi no fantasma de novo e passei pela porteira. A carroça passou atrás, rangendo e gemendo. Olhei para trás pela primeira vez desde que saímos da estrada. Dona Maria estava com a cabeça baixa, as mãos no colo. As 3 filhas olhavam ao redor, com os olhos arregalados, como se vissem tudo pela primeira vez. E talvez estivessem vendo mesmo. Talvez nunca tivessem visto uma fazenda como a minha. Simples, mas cuidada. Pobre, mas digna. A casa principal ficava no centro do terreiro, cercada por árvores velhas. Tinha um pé de manga na frente, com os galhos cheios de fruta. Tinha um pé de jaca do lado, com o tronco grosso e a casca áspera. Tinha um pé de ipê amarelo lá no fundo, no alto, onde Clara estava enterrada. E tinha o curral, a pocilga, o galinheiro, o paiol. Tudo simples, tudo velho, mas tudo em pé. Parei o fantasma perto da varanda. Desci devagar, sentindo as pernas duras depois de tanto tempo montado. Amarrei o cavalo no mourão e fui até a carroça. Dona Maria me olhou com os olhos marejados. É aqui? É aqui. É bonito. Eu nunca tinha pensado na fazenda como bonita. Para mim, era só casa. Lugar onde eu morava, onde eu trabalhava, onde eu sobrevivia. Mas vendo pelos olhos dela, pelos olhos das filhas, eu percebi que talvez fosse bonito sim. Bonito não no sentido de luxuoso ou grandioso, mas bonito no sentido de acolhedor, de seguro, de lar. Venham, eu disse, estendendo a mão para ajudar Dona Maria a descer. Ela segurou minha mão com força e desceu da carroça. As pernas dela tremiam tanto que quase caiu. Segurei ela firme, até que ela conseguisse se equilibrar. As 3 filhas desceram em seguida, uma de cada vez, pisando na terra batida do terreiro com cuidado, como se tivessem medo de que tudo fosse desaparecer de repente. Entrem na casa, eu disse. Vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Dona Maria segurou meu braço. O senhor não precisa fazer isso, moço, já fez demais. Ainda não fiz nada, só trouxe vocês até aqui. O resto vem agora. Abri a porta da casa. O cheiro de casa fechada saiu de dentro. Cheiro de solidão, de tempo parado, de vida suspensa. Acendi o lampião que estava pendurado perto da porta e entrei. Elas me seguiram em silêncio, pisando devagar, olhando tudo com atenção. A casa era simples. Sala pequena, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras, um banco comprido encostado na parede. A cozinha ficava nos fundos, com o fogão de lenha, a pia de pedra, as panelas penduradas. Tinha 2 quartos, um de cada lado, o meu e o que era de Clara, que eu nunca mais tinha usado. Vocês vão dormir no quarto da frente, eu disse apontando para a porta. Tem 2 camas, não é muito, mas dá para o gasto. A mais velha entrou no quarto e olhou ao redor. Tinha uma cama de casal e uma de solteiro. Tinha um baú velho no canto, uma janela que dava para o terreiro, uma cortina desbotada. Nada mais. É perfeito, ela disse com a voz baixa. Vou acender o fogo e fazer comida. Vocês descansem um pouco. Saí do quarto e fui para a cozinha. Abri o baú onde eu guardava a lenha e peguei alguns pedaços secos. Coloquei no fogão, acendi o fogo, soprei até as chamas pegarem. A fumaça subiu, saiu pela chaminé, levando o cheiro de lenha queimada para fora. Peguei a panela de arroz, coloquei água, lavei os grãos, botei para cozinhar. Tinha uns pedaços de carne seca guardados. Peguei, cortei, joguei na outra panela com alho e cebola. Enquanto a comida cozinhava, fui até o quartinho dos fundos onde eu guardava as roupas de Clara. Nunca tinha conseguido me desfazer delas. Ficavam ali, guardadas, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Talvez esperando esse dia, talvez esperando alguém que precisasse mais do que eu precisava guardar. Peguei algumas peças. Vestidos simples, saias, blusas. Tava tudo limpo, cheirando a naftalina. Levei até o quarto onde elas estavam e deixei em cima da cama. Podem usar. Vão precisar trocar de roupa.
Dona Maria segurou um dos vestidos e começou a chorar de novo. Deus te pague, moço. Deus te pague por tudo. Eu não respondi. Só voltei para a cozinha e continuei preparando a comida. E pela primeira vez em 15 anos, a casa tinha cheiro de vida de novo. A comida ficou pronta quando a noite já tinha caído por completo. Lá fora, o céu estava negro, salpicado de estrelas que brilhavam forte, sem a competição de luz nenhuma. Só o lampião na varanda e a luz fraca que vazava pelas frestas da janela. O silêncio da noite era diferente do silêncio do dia. Era mais profundo, mais denso. Era um silêncio que parecia vivo, cheio de sons pequenos. Grilos cantando, sapo coachando lá perto do açude, coruja piando na árvore grande, vento farfalhando as folhas secas no terreiro. Coloquei a comida na mesa. Arroz branco, fumegante, carne seca, refogada com cebola e alho, farinha torrada, café preto e forte. Não era comida de festa, mas era comida honesta. Comida que enchia a barriga e aquecia o peito. Venham comer, eu disse, entrando no quarto onde elas estavam. Dona Maria tinha trocado de roupa. Vestia agora um dos vestidos de Clara, azul desbotado, simples, mas limpo. O rosto dela estava lavado, e eu percebi que ela era mais nova do que parecia. Devia ter uns 50 e poucos anos. Mas o sofrimento tinha envelhecido ela. Tinha marcado o rosto com rugas fundas, tinha curvado as costas, tinha apagado o brilho dos olhos. As 3 filhas também tinham se lavado e trocado de roupa. A transformação era impressionante. Sem a poeira, sem a sujeira, sem aquele ar de desespero, elas pareciam outras pessoas. A mais velha tinha o cabelo preto e liso, amarrado num coque simples. Os olhos eram castanhos, fundos, inteligentes. Ela usava uma saia marrom e uma blusa branca. Ficava bem nela. A do meio tinha o cabelo mais curto, na altura dos ombros ondulado. O rosto era delicado, com traços finos. Ela ainda tremia, mas menos agora. Usava um vestido verde claro que Clara gostava muito. Ver aquele vestido em outra pessoa me apertou o peito. Mas foi um aperto bom. Como se Clara tivesse dado permissão. Como se ela estivesse feliz vendo aquela roupa sendo usada de novo. A mais nova era a mais bonita das 3. Tinha olhos grandes, expressivos e um rosto que ainda guardava um pouco de menina, apesar do corpo de mulher. Ela tinha parado de chorar, mas os olhos continuavam vermelhos, inchados. Usava uma saia escura e uma blusa amarela. Ficava com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, como se não soubesse o que fazer com elas. Elas entraram na sala devagar, olhando para a mesa com uma mistura de fome e desconfiança. Como se não acreditassem que aquela comida era para elas. Como se esperassem que a qualquer momento eu fosse tirar tudo e mandar elas embora. Sentem, eu disse, puxando as cadeiras. A comida é para vocês. Dona Maria sentou primeiro. As filhas a seguiram, em silêncio. Eu servi os pratos, colocando arroz, carne, farinha, enchi as canecas com café. Coloquei tudo na frente delas e me sentei na ponta da mesa. Por um momento ninguém se mexeu. Só ficaram olhando para a comida como se fosse uma miragem que podia sumir a qualquer instante. Comam, eu disse, enquanto tá quente. Dona Maria pegou o garfo com a mão trêmula. Levou um pedaço de carne à boca. Mastigou devagar. E então desabou. Começou a chorar de novo, com a boca cheia, com o garfo na mão, com os ombros balançando. Desculpa, ela disse entre os soluços. Desculpa, mas faz tanto tempo, tanto tempo. As filhas começaram a comer também. Devagar no começo, como se tivessem medo. Depois mais rápido, com fome. Com aquela fome que vem de dias, talvez semanas, sem comida direito. Elas não falavam, só comiam, concentradas, como se nada mais no mundo importasse naquele momento. Eu comia em silêncio, observando elas, tentando entender como tinha chegado até ali. Como tinha acordado de manhã sem saber que a noite ia terminar com 4 mulheres sentadas na minha mesa, comendo a minha comida, dormindo no meu teto.
A vida tem dessas coisas. A gente planeja, a gente organiza, a gente acha que sabe para onde vai. E então Deus muda tudo em questão de minutos. Basta um grito na estrada, basta uma carroça velha, basta ter olhos para ver e coração para sentir. Quando terminaram de comer, Dona Maria juntou as mãos e fechou os olhos. Obrigada, Senhor. Ela disse baixinho. Obrigada por esse homem. Obrigada por essa comida. Obrigada por nos trazer até aqui. As filhas repetiram em uníssono. Amém. Eu não disse nada. Nunca fui muito de rezar em voz alta, mas senti alguma coisa dentro do peito, alguma coisa quente que subia e apertava a garganta. Talvez fosse fé, talvez fosse só emoção. Não sei, só sei que era bom. Levantei e comecei a recolher os pratos. A mais velha das moças se levantou também. Deixa que eu lavo, senhor. Não precisa. Precisa sim. O senhor já fez demais. A gente precisa ajudar. Olhei para ela. Os olhos dela eram firmes agora. Não tinha mais aquele medo, aquela vergonha. Tinha determinação, tinha dignidade. Como é seu nome? Joana. Joana. Repeti, gravando. E as suas irmãs? Ela apontou para do meio. Essa é Marta, e para mais nova. E essa é Rosa, Joana, Marta e Rosa. 3 nomes simples, bonitos, nomes de gente do interior, nomes que carregavam história, família, raiz. Prazer em conhecer vocês de verdade, eu disse. Meu nome é João, João Batista. Prazer, seu João, Joana disse, estendendo a mão. Apertei a mão dela. Era uma mão calejada, áspera, de quem conhecia trabalho duro, mas o aperto era firme, decidido. Pode me chamar só de João. Não sou de cerimônia. Então o senhor me chama de Joana, sem o senhora. Sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas foi o primeiro sorriso que eu dei em muito tempo. Combinado. Joana pegou os pratos e levou para a pia. Marta se levantou também e foi ajudar. Rosa ficou sentada, ainda meio perdida, olhando para a mesa vazia. Dona Maria ficou parada na cadeira, com as mãos no colo, olhando para mim com aquele olhar que misturava gratidão e espanto. O senhor é casado, seu João? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse invasiva, mas porque fazia tempo que ninguém me perguntava nada pessoal. Minha esposa morreu faz 15 anos. Sinto muito. Eu também. O senhor nunca mais... Não, nunca quis. Clara era especial. Não tem como substituir. Dona Maria assentiu, como se entendesse. Eu sei como é. Meu marido também era especial. Bento, homem bom, trabalhador, honesto, morreu de uma febre. Do nada. Num dia estava bem, no outro estava queimando, no terceiro já tinha ido. A vida é dura. É, mas a gente continua. Porque tem que continuar. Porque desistir não é opção. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o vento tinha aumentado. Batia na porta, assobiava nas frestas, fazia as folhas secas rodarem no terreiro. As nuvens deviam estar chegando. A chuva devia estar perto. Amanhã cedo eu vou até a vila, eu disse. Vou resolver essa história da dívida. Dona Maria me olhou assustada. O senhor vai mesmo pagar? Vou resolver. Não da forma que o comerciante espera, mas vou resolver. Mas como? Tenho meus meios. Tenho amigos na vila. O delegado é gente boa. O padre também. A gente vai lá, conversa com esse tal de Alcides, faz ele entender que não pode explorar desgraça alheia. E se ele não quiser entender? Vai querer. Vou levar o delegado. Ninguém quer problema com a lei. Mas a dívida não é o que ele diz que é. Aposto que ele aumentou os juros, inventou coisa, cobrou o que não devia. A gente vai olhar os papéis, vai ver o que é verdade e o que é mentira. E a parte que for verdade, eu pago. A parte que for mentira, ele devolve. Dona Maria balançou a cabeça incrédula. Por que o senhor está fazendo isso, seu João? Por que está arriscando tanto por gente que nem conhece?
Eu pensei na resposta. Pensei em Clara. Pensei nos 15 anos de solidão. Pensei no grito na estrada. Pensei nas 3 moças na carroça. Pensei em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Porque é o certo, eu disse, finalmente. E porque às vezes a gente precisa fazer o certo só porque é certo. Sem esperar nada em troca, sem calcular, sem pesar, só fazer. Os olhos dela encheram de lágrima de novo. O senhor é um homem bom, seu João. Não sou, não. Sou só um homem que está tentando fazer o que deve. Joana e Marta terminaram de lavar a louça. Rosa tinha levantado e estava na janela, olhando para a noite lá fora. Ela parecia hipnotizada pelas estrelas, pelo céu negro, pelo silêncio. Nunca vi tantas estrelas, ela disse baixinho. Aqui no meio do mato, longe da vila, dá para ver tudo, eu disse. Clara adorava olhar para o céu de noite. Dizia que cada estrela era uma alma que tinha ido embora e estava olhando para a gente lá de cima. Rosa me olhou. A senhora Clara tá lá? Tá. Aquela ali, a mais brilhante, aquela é ela. Não era verdade. Eu não acreditava nisso, mas era bonito de pensar, e se fazia a menina se sentir melhor, então valia a pena dizer. Ela deve ser muito feliz lá em cima, Rosa disse. Olhando para o senhor, vendo o que o senhor fez hoje. Senti o peito apertar de novo, dessa vez mais forte. Espero que sim. Dona Maria se levantou. A gente vai dormir agora, seu João. Tá todo mundo cansado. Vão. Amanhã tem muito o que fazer. Elas entraram no quarto. Ouvi o barulho das camas rangendo, o barulho baixo das conversas e depois o silêncio. Fiquei na varanda, sentado no banco velho, olhando para o céu. O vento batia no rosto, trazia o cheiro de chuva cada vez mais perto. Os relâmpagos começavam a riscar o horizonte, longe ainda, mas vindo. Pensei no dia seguinte, pensei no confronto com o comerciante, pensei em como ia ser ter 4 pessoas morando na fazenda, pensei em como tudo ia mudar, mas não tive medo. Pela primeira vez em muito tempo, não tive medo de mudança, porque no fundo eu sabia que aquilo não era só sobre salvar 4 mulheres de uma vida de miséria, era sobre me salvar também. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas dessa vez, o silêncio da madrugada era diferente. Não era mais aquele silêncio vazio, pesado, que me acompanhava fazia 15 anos. Era um silêncio cheio, cheio de presença, cheio de respirações suaves, vindo do quarto ao lado, cheio de vida. Levantei do banco da varanda onde tinha dormido. As costas doíam um pouco, mas não me importei. Tinha dormido em lugares piores. E de alguma forma estranha, tinha sido uma das melhores noites de sono que tive em muito tempo. Como se meu corpo soubesse que tinha feito a coisa certa e por isso tinha me dado descanso. O céu começava a clarear no horizonte. Uma linha fina de luz alaranjada separava a terra do céu, crescendo devagar, espalhando cor por cima das nuvens baixas. O ar estava úmido, carregado. A chuva tinha passado perto durante a noite, mas não tinha chegado até aqui. Só tinha deixado o cheiro, a promessa, mas logo chegaria. Dava para sentir no ar, na forma como os pássaros cantavam, na quietude do vento. Entrei na casa sem fazer barulho. O lampião tinha apagado durante a noite. Acendi de novo e fui para a cozinha. Coloquei lenha no fogão, acendi o fogo, botei água para ferver. Peguei o pó de café, coloquei no coador de pano, despejei a água quente devagar, vendo o líquido escuro pingar na caneca. O cheiro de café fresco encheu a cozinha, se espalhou pela casa. Ouvi um barulho vindo do quarto. Passos leves. A porta se abriu devagar e Joana apareceu. Ela tinha o cabelo solto agora, caindo sobre os ombros. Os olhos ainda estavam inchados de sono, mas o rosto parecia mais descansado, mais vivo. Bom dia, ela disse, baixinho, como se tivesse medo de acordar as outras. Bom dia. Posso ajudar? Pode fazer mais café. Vou precisar sair cedo. Ela assentiu e veio para a cozinha.
Pegou o coador, repetiu os mesmos gestos que eu tinha feito. Tinha jeito. Jeito de quem sabia trabalhar, de quem não precisava de instrução para cada coisa. Isso era bom. Significava que ela tinha sido criada direito, que tinha aprendido o valor do trabalho, da responsabilidade. Dormiu bem? Perguntei. Melhor do que dormi em meses. Ela pausou, olhando para o café pingando. Melhor do que dormi desde que meu pai morreu. Sinto muito pelo seu pai. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto, mas a vida foi cruel com ele. A seca matou a plantação. As dívidas cresceram. Ele tentou segurar tudo nas costas sozinho, e quando não conseguiu mais, o coração dele desistiu. E sua mãe? Como ela ficou depois? Joana suspirou fundo. Perdida, completamente perdida. Minha mãe sempre foi forte, mas depois que ele morreu, ela quebrou. Ficou desesperada. Tentou de tudo. Pediu ajuda para os vizinhos, mas ninguém tinha nada para dar. Foi até a vila, tentou arrumar trabalho, mas ninguém queria contratar uma mulher velha com 3 filhas para sustentar. Foi aí que o Alcides apareceu, oferecendo ajuda, oferecendo um empréstimo. Disse que era pouco, que a gente conseguiria pagar fácil, mas os juros eram altos, muito altos. E toda vez que a gente não conseguia pagar, ele aumentava mais, cobrava taxas novas, inventava coisas. Em 3 meses, o que era 200 virou 400, e ele começou a pressionar, começou a dizer que, se a gente não pagasse, ele ia tomar a casa, depois disse que ia tomar a terra, depois ele começou a olhar para nós de outro jeito. A voz dela tremeu um pouco no final. Eu não precisei perguntar mais nada, já tinha entendido. Ele ameaçou vocês, não com palavras, mas com olhares, com insinuações. Minha mãe percebeu e ficou apavorada. Ela tinha medo de que ele fizesse alguma coisa, de que ele aparecesse de noite, de que ele levasse uma de nós à força. Então ela decidiu que era melhor ter controle sobre a situação. Decidiu que, se ia acontecer de qualquer jeito, pelo menos ela podia negociar. Podia garantir que a gente teria comida, teria abrigo. Ela estava tentando proteger vocês, do jeito errado. Joana limpou uma lágrima que escapou. Mas ela não sabia de outro jeito. Estava desesperada. E o desespero faz a gente tomar decisões que nunca tomaria em sã consciência. Ficamos em silêncio por um momento. O café tinha terminado de coar. Joana encheu 2 canecas e me entregou uma. Bebi devagar, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Hoje eu vou resolver isso, eu disse. Vou até a vila, vou falar com o delegado, com o padre, vou até o Alcides e vou acabar com essa história. E se ele não aceitar? Ele vai aceitar. Porque se não aceitar, vai ter que explicar para o delegado por que estava tentando comprar 3 moças de uma família desesperada. E isso não vai acabar bem para ele. Joana me olhou com uma mistura de esperança e medo. O senhor acha mesmo que vai funcionar? Tenho certeza. Não tinha certeza nenhuma, mas não podia deixar ela ver isso. Não podia deixar a dúvida tomar conta, porque se eu duvidasse, ela duvidaria também. E se ela duvidasse, o medo voltaria. E o medo paralisa. O medo faz a gente desistir antes mesmo de tentar. Ouvi mais barulhos vindo do quarto. Dona Maria apareceu, seguida por Marta e Rosa. Todas pareciam mais descansadas, mais vivas. O banho, a comida, o sono tinham feito bem. Tinham devolvido um pouco da dignidade que tinha sido roubada delas. Bom dia, Dona Maria disse, com a voz ainda rouca de sono. Bom dia, tem café fresco. Joana, serve elas. Joana pegou as canecas e serviu café para a mãe e as irmãs. Elas beberam em silêncio, saboreando, como se café quente fosse luxo, e talvez fosse mesmo. Para quem passou fome, para quem não sabia se ia ter a próxima refeição, até o mais simples vira festa. Hoje eu vou até a vila, eu anunciei.
Vou resolver a questão da dívida. Vocês ficam aqui. Tem comida na despensa, tem água no pote, tem lenha para a fogueira. Não saiam da fazenda, não abram a porta para ninguém que vocês não conhecem. Ah, o senhor acha que o Alcides pode vir aqui? Marta perguntou com a voz trêmula. Não, ele não sabe que vocês estão aqui. E mesmo que soubesse, não seria burro de aparecer na minha propriedade sem ser convidado. Mas é melhor prevenir. A gente pode ajudar em alguma coisa enquanto o senhor está fora? Joana perguntou. Podem cuidar dos animais. O fantasma está no curral. Pode dar milho para ele. As galinhas precisam de ração e água. Tem roupa para lavar. Tem casa para limpar. Mas só se vocês quiserem. Não são obrigadas a nada. A gente quer ajudar, Joana disse firme. A gente precisa ajudar. Não dá para ficar de braços cruzados enquanto o senhor faz tudo. Então tá bom, mas com calma. Não forcem. Vocês ainda estão se recuperando. Terminei o café e fui me arrumar. Coloquei a camisa menos surrada que tinha, a calça menos rasgada. Passei água no cabelo, alisando os fios grisalhos. Calcei a bota de couro, a que eu usava para ir na vila. Peguei o chapéu de palha e coloquei na cabeça. Quando saí, Joana estava na varanda. Toma cuidado, ela disse. Sempre tomo. O Alcides é perigoso. Ele tem gente do lado dele. Gente que faz o que ele manda. Eu também tenho gente do meu lado. Gente boa. Gente que não aceita injustiça. Mesmo assim, Joana. Olhei nos olhos dela. Confia em mim. Ela hesitou, mas então assentiu. Confio. Selei o fantasma e montei. O cavalo estava descansado, animado. Relinchava baixinho, batendo os cascos no chão de terra batida. Toquei de leve nas laterais dele e ele começou a andar. Saímos da fazenda pela porteira velha, pegamos a estrada de terra em direção à vila. O sol já estava alto agora. O calor começava a apertar. A poeira subia com os cascos do fantasma, formando uma nuvem fina atrás de mim. Eu ia devagar, sem pressa. Precisava pensar. Precisava planejar o que ia dizer, como ia agir. Não podia chegar na vila sem estratégia. Não podia simplesmente bater na porta do Alcides e exigir justiça. Tinha que ser mais esperto que isso. A vila ficava a 1 hora de cavalo da fazenda. Era uma vila pequena, com umas 30 casas, uma igreja, uma venda, um posto de saúde, uma escola. A delegacia era uma casa simples, pintada de azul desbotado, com uma placa velha na frente. O delegado era um homem chamado Araújo. Conhecia ele fazia anos. Era gente boa, mas cansado. Cansado de tentar fazer justiça num lugar onde a lei era fraca e o dinheiro falava mais alto. Cheguei na vila quando o sol estava a pino, as ruas estavam vazias. Todo mundo se escondia do calor, ficava dentro de casa, esperando o sol amolecer um pouco. Amarrei o fantasma num mourão em frente à delegacia e entrei. Araújo estava sentado atrás de uma mesa velha, cheio de papéis. Ele levantou os olhos quando me viu e sorriu. João Batista. Que surpresa! Faz tempo que você não aparece por aqui. É, eu ando meio isolado, percebi. Mas o que te traz hoje? Algum problema? Problema dos outros. Mas preciso da sua ajuda. Contei a história toda, desde o grito na estrada até o momento em que trouxe as 4 mulheres para a fazenda. Araújo me ouviu em silêncio sem interromper, com o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele soltou um suspiro longo. Alcides, de novo. Você conhece ele? Conheço. E não gosto. Já recebi várias denúncias contra ele. Cobrança abusiva, agiotagem, ameaças, mas nunca consegui provar nada. Ele é esperto, cobre os rastros e tem gente importante protegendo ele. Quem? O prefeito, o vereador, gente que deve para ele, gente que ele comprou. Então não tem jeito? Não disse isso. Disse que é difícil, mas não impossível. Se a gente pegar ele na boca do gol, se a gente conseguir prova do que ele faz, aí sim a gente pode fazer alguma coisa. E como a gente consegue essa prova? Araújo pensou por um momento.
A velha tem algum papel? Alguma coisa assinada? Não sei, mas posso perguntar. Pergunta, porque se ela assinou alguma coisa, se tem contrato, a gente pode usar isso contra ele. A gente pode mostrar os juros abusivos, pode provar que ele estava explorando a situação dela. E se não tiver papel, aí fica mais complicado. Mas ainda dá para fazer alguma coisa. A gente vai lá, conversa com ele, pressiona. Às vezes só o fato de ter um delegado junto já faz o cara recuar. Quando a gente pode ir? Agora, se você quiser. Quero. Araújo levantou, pegou o cap e a arma, colocou no coldre, na cintura. Saímos da delegacia juntos. O sol batia forte, fazendo a terra brilhar. O fantasma estava parado na sombra, descansando. Araújo foi buscar o cavalo dele, um animal marrom, velho, mas forte. Vamos passar na igreja antes, Araújo disse. O padre Antônio precisa saber disso, e é bom ter ele junto. O povo respeita o padre. Até o Alcides tem medo de contrariar a igreja. Concordei. Fomos até a igreja, uma construção simples, de paredes brancas e telhado vermelho. O sino estava parado no alto da torre, quieto. Entramos. O interior era fresco, escuro, cheirando a incenso e cera de vela. Padre Antônio estava no altar, arrumando as flores. Ele se virou quando nos ouviu entrar. Era um homem baixo, gordo, de cabelo branco e ralo, mas tinha olhos penetrantes, inteligentes, olhos que viam mais do que deviam. João Batista, ele disse, surpreso. Você na igreja? Achei que tinha desistido de Deus. Não desisti, só me afastei um pouco. Entendo. E o que te traz aqui? Contei a história de novo. Padre Antônio me ouviu com atenção, balançando a cabeça de vez em quando, fazendo pequenos sons de reprovação. Quando terminei, ele cruzou os braços. Alcides, esse homem é uma praga. Já tentei falar com ele várias vezes. Já tentei convencer ele a mudar de vida, a parar de explorar os pobres. Mas ele não escuta. Acha que dinheiro compra tudo, até a salvação. Mas não compra, eu disse. Não compra. Mas isso ele só vai descobrir quando for tarde demais. O padre pegou a batina pendurada na cadeira e vestiu. Vamos lá. Vamos ter uma conversa séria com esse homem. Saímos da igreja os três, montamos nos cavalos e seguimos em direção à venda do Alcides. Ficava no centro da vila, uma construção grande de 2 andares, com sacada na frente. A parte de baixo era a venda propriamente dita. A parte de cima, onde ele morava. Tinha gente na venda quando chegamos. Uns 3 ou 4 homens conversando, bebendo cachaça. Eles ficaram quietos quando nos viram entrar. Especialmente quando viram o delegado e o padre. Alcides estava atrás do balcão, contando dinheiro. Era um homem gordo, de bigode fino, cabelo preto puxado para trás com brilhantina. Usava camisa branca, manchada de suor nas axilas. Tinha um charuto apagado na boca. Ele levantou os olhos quando nos viu e o rosto dele ficou tenso. Delegado, padre, que honra. A voz dele era melosa, falsa. O que posso fazer pelos senhores? Preciso falar com você, Alcides, Araújo disse. Sobre uma dívida. Dívida? Tenho várias. Vai ter que ser mais específico. A dívida de Maria do Socorro. O rosto do Alcides mudou. Ficou mais duro, mais atento. Ah, aquela. E o que tem ela? Ouvi dizer que você está cobrando R$ 400 de uma mulher que só devia 250. Os juros, delegado. Os juros são legítimos. Juros de quanto? 5% ao mês. 5%? Padre Antônio se intrometeu. Isso é usura, Alcides. Isso é pecado. Pecado ou não é legal. Tenho o contrato assinado. Quero ver esse contrato, Araújo disse. Alcides hesitou. Depois foi até um armário velho no canto e puxou uma gaveta. Tirou uma pasta de lá e colocou em cima do balcão. Abriu e mostrou um papel amarelado com uma assinatura tremida no final. Araújo pegou o papel e leu. Eu olhei por cima do ombro dele.
O contrato era confuso, cheio de termos que eu não entendia. Mas dava para ver os números. R$ 250 emprestados, juros de 5% ao mês, multa por atraso, taxa administrativa, taxa de cobrança. Somando tudo, dava mais de 500. Isso aqui é abuso, Araújo disse. Você está explorando a miséria da mulher. Tô cobrando o que é meu por direito. Ela assinou. Ela aceitou os termos. Ela assinou porque estava desesperada, porque não tinha opção. Não é problema meu. Negócio é negócio. Senti a raiva subir. Raiva daquele homem gordo, suado, que ficava ali atrás do balcão, contando dinheiro, se achando dono do mundo. Raiva de saber que tinha gente como ele, que se aproveitava da fraqueza alheia, que sugava o sangue dos pobres. Você ofereceu para ela levar as filhas em troca da dívida? Eu perguntei com a voz dura. Alcides me olhou. Os olhos dele eram pequenos, brilhantes, como olhos de rato. E quem é você? João Batista, dono da fazenda Santa Clara. Ah, o viúvo. Ouvi falar de você. Vive isolado, sozinho, remoendo o luto. Responde à pergunta. Você ofereceu ou não? Ele sorriu. Um sorriso torto, maldoso. Eu não ofereci nada. Ela que veio com a proposta. Mentira. É verdade. Ela apareceu aqui, desesperada, dizendo que não tinha como pagar. Eu disse que não aceitava desculpa. Ela então sugeriu outras formas de pagamento. Você é um canalha. Eu sou um homem de negócios. Padre Antônio bateu a mão no balcão. Você vai queimar no inferno, Alcides. Vai queimar e eu vou estar lá vendo. Pode ser, padre, mas enquanto isso eu estou ganhando dinheiro. Araújo respirou fundo. Eu posso prender você por isso, por aliciamento, por exploração. Pode tentar. Mas não vai conseguir. Eu tenho advogado, tenho gente importante do meu lado e não tem prova nenhuma do que você está falando. Tem a palavra da mulher. A palavra de uma mulher desesperada não vale nada em tribunal. Você sabe disso. Percebi que não ia sair dali só com conversa. Alcides era esperto. Tinha se protegido bem. Sabia como jogar. Mas eu também sabia jogar. Quanto ela deve de verdade? Perguntei. Tirando os juros abusivos, tirando as taxas inventadas. Quanto ela deve de verdade? Alcides me olhou desconfiado. Por quê? Porque eu vou pagar. Vou pagar o que ela deve de verdade. E você vai rasgar esse contrato e nunca mais vai encostar nela ou nas filhas dela. Nunca mais. E se eu não quiser? Aí o delegado vai investigar todos os seus negócios, vai revirar cada contrato, cada dívida, cada papel, e aposto que vai achar muita coisa errada, coisa que dá cadeia. Alcides ficou em silêncio. Os olhos de rato se estreitaram. Ele estava calculando. Pesando as opções. 250, ele disse finalmente. Ela deve 250. O resto é juros e taxas. Aceito 150, eu disse. Como assim? O empréstimo tinha juros no começo, mas juros justos. Não essa usura toda. Então eu pago 150 e você dá a dívida como quitada. Alcides rangeu os dentes. Você tá me roubando? Não, tô te dando a chance de sair dessa sem sujar mais as mãos. Aceita ou não aceita? Ele olhou para o delegado, para o padre, para mim. Viu que não tinha saída. Aceito. Tirei o dinheiro do bolso. Tinha trazido a economia que guardava enterrada na fazenda. Contei R$ 150, nota por nota, e coloquei em cima do balcão. Rasga o contrato, eu disse. Alcides pegou o papel, olhou para ele por um momento e então rasgou. Rasgou em vários pedaços, jogou no chão. Pronto, tá quitado. E nunca mais você se aproxima delas. Entendeu? Entendi. Se eu souber que você tentou alguma coisa, volto aqui. E da próxima vez não vai ser com conversa. Saí da venda sem olhar para trás. Araújo e Padre Antônio me seguiram. Lá fora, o sol continuava forte, mas eu sentia um peso saindo dos ombros. Tinha cumprido a missão. Agora era só voltar para casa.
e começar de novo. Voltei para a fazenda quando o sol já começava a descer. O fantasma andava com mais leveza agora, como se também sentisse que o peso tinha sido tirado. A estrada de terra se esticava à frente, vermelha e poeirenta, mas parecia diferente. Mais clara, talvez. Ou talvez fosse só impressão minha. Impressão de quem tinha enfrentado um demônio e tinha vencido. A conversa com Alcides tinha ficado na minha cabeça durante todo o caminho de volta. O jeito como ele tinha rangido os dentes quando aceitou o acordo. O ódio nos olhos de rato dele. Aquele homem não ia esquecer. Não ia perdoar. Mas também não ia fazer nada. Não enquanto tivesse o delegado e o padre de olho nele. Não enquanto eu estivesse vivo para proteger aquelas mulheres. Quando cheguei na porteira da fazenda, a primeira coisa que ouvi foi o riso. Riso baixinho, tímido, vindo lá do terreiro. Parei o fantasma e fiquei ali, só ouvindo. Fazia tanto tempo que não ouvia riso naquela fazenda. Tanto tempo que tinha esquecido como era bom aquele som. Som de gente feliz. Som de gente viva. Toquei de leve no cavalo e entramos. O terreiro estava diferente. Tinha roupa estendida no varal que eu nem lembrava que existia. Roupa limpa, balançando ao vento. O cheiro de sabão misturado com o cheiro de terra. As galinhas ciscavam soltas, mais animadas que o normal. O fantasma relinchou, anunciando minha chegada, e de repente apareceram as 4 mulheres na varanda. Joana foi a primeira a correr até mim. E então? Conseguiu? Desci do cavalo devagar, sentindo as pernas duras depois de tanto tempo montado. Consegui. Paguei a dívida. O contrato foi rasgado. Vocês estão livres. Joana cobriu a boca com as mãos. Os olhos dela encheram de lágrima. Marta e Rosa correram também. Abraçaram a irmã mais velha, as 3 chorando juntas. Dona Maria ficou na varanda, segurando na coluna de madeira como se precisasse de apoio para não cair. Ela olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo como alívio misturado com descrença, como se ainda não conseguisse acreditar que estava realmente livre. Quanto o senhor pagou? Ela perguntou com a voz trêmula. 150. O delegado ajudou a negociar. O Alcides não teve escolha. 150. Ela balançou a cabeça. Eu vou pagar de volta, seu João, cada centavo. Não sei como, não sei quando, mas vou pagar. Não precisa. Precisa sim. Eu não aceito caridade. Não é caridade, Dona Maria. É ajuda, e ajuda não se cobra. Mas, sem mas, olhei firme para ela. A senhora já passou por demais, já sofreu demais. Agora é hora de descansar, de se recuperar, de recomeçar. E quando estiver pronta, quando estiver forte de novo, aí sim a gente conversa sobre o futuro. Mas por enquanto, vocês ficam aqui, sem pressa, sem cobrança. Dona Maria desabou. Sentou nos degraus da varanda e começou a chorar. Um choro profundo, desses que vem de um lugar muito fundo da alma. Um choro de quem segurou forte demais, por tempo demais, e finalmente podia soltar. Joana sentou ao lado dela, passou o braço pelos ombros da mãe. Marta e Rosa fizeram o mesmo. E ali ficaram as 4 abraçadas, chorando, deixando sair toda a dor, todo o medo, toda a angústia que tinham carregado. Eu fiquei parado, segurando as rédeas do fantasma, sem saber bem o que fazer. Nunca fui bom com choro de mulher. Clara sempre dizia que eu ficava duro demais, fechado demais nesses momentos, que eu precisava aprender a mostrar mais emoção. Mas eu não sabia como. Fui criado assim, duro, fechado. Homem do campo não chora, não demonstra fraqueza. Pelo menos era isso que meu pai sempre dizia. Mas vendo aquelas 4 mulheres ali, abraçadas, chorando de alívio, senti alguma coisa apertar dentro do peito. Alguma coisa que eu tinha guardado fazia 15 anos. Desde que enterrei Clara debaixo do ipê amarelo. Desde que jurei que não ia mais deixar ninguém entrar, que não ia mais sentir, que não ia mais sofrer.
mas ali estava eu, sentindo, sofrendo, mas de um jeito diferente, de um jeito bom, de um jeito que machucava, mas também curava. Levei o fantasma para o curral, tirei a sela, passei a mão no lombo dele, dei milho e água fresca. O cavalo comeu devagar, satisfeito. Quando voltei para o terreiro, as mulheres ainda estavam na varanda, mas o choro tinha passado. Agora só ficava o silêncio. Aquele silêncio bom, de quem não precisa falar porque já disse tudo. Preparei comida, Joana disse, limpando o rosto com as costas da mão. Não é grande coisa, mas tem arroz, feijão e umas batatas que achei na despensa. Tá ótimo. Entramos na casa. A mesa estava posta. 4 pratos, 4 talheres, 4 canecas. Eu parei na porta. São só 4 pratos. É, um para cada uma de nós. E eu? O senhor come depois. Por que eu comeria depois? Joana me olhou confusa. Por quê? Porque a gente está ocupando espaço demais, já está incomodando demais. Joana, entrei na casa e peguei mais um prato no armário. Nessa casa todo mundo come junto, entendeu? Não tem isso de um comer antes e outro depois. A gente senta, a gente agradece, a gente come. Juntos. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Então assentiu devagar. Sim, senhor. E para de me chamar de senhor. Já falei. Me chama de João. Sim, João. Sentamos os 5 à mesa. Dona Maria rezou. Agradeceu a Deus pela comida, pelo teto, por mim. Eu não disse amém, mas inclinei a cabeça em respeito. E então comemos. Devagar, conversando pouco, mas juntos. E pela primeira vez em 15 anos, aquela mesa não parecia grande demais, não parecia vazia, parecia cheia, parecia certa. Os dias que se seguiram foram estranhos, estranhos no bom sentido. A fazenda tinha mudado, não fisicamente, mas no clima, no ar, no jeito como as coisas funcionavam. Antes, eu acordava, trabalhava, comia, dormia, tudo sozinho, tudo em silêncio, tudo mecânico, sem vida. Agora, quando acordava, já tinha alguém na cozinha, já tinha café pronto. Já tinha conversa baixa, planos para o dia, movimento. Joana tinha assumido os trabalhos da casa. Limpava, cozinhava, lavava roupa, fazia tudo com eficiência, sem reclamar. Marta cuidava dos animais. Alimentava as galinhas, ordenava a vaca, dava comida para o fantasma. Ela tinha jeito com o bicho, conversava com eles, chamava pelo nome, tratava com carinho. Rosa, a mais nova, ajudava as duas. Ainda era mais tímida, mais retraída, mas aos poucos ia se abrindo. Às vezes eu ouvia ela cantarolando enquanto varria o terreiro. Canções baixinhas, quase inaudíveis, mas estava lá. Sinal de que ela estava começando a se curar. Dona Maria era a que mais preocupava. Ela ajudava no que podia, mas passava muito tempo sentada na varanda, olhando para o horizonte, como se ainda não acreditasse que estava ali, como se esperasse que, a qualquer momento, tudo fosse desaparecer e ela ia acordar de volta naquele pesadelo. Eu entendia. Tinha passado por algo parecido depois que Clara morreu. Aquela sensação de que a realidade não era real, que tudo era temporário, que a dor ia voltar. Uma tarde, sentei ao lado dela na varanda. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo. As cigarras cantavam alto, anunciando a noite. Como a senhora está se sentindo, Dona Maria? Ela demorou para responder. Perdida. Perdida como? Não sei o que fazer agora, seu João. A vida inteira eu tive um rumo. Casei nova, tive as meninas, cuidei da casa, ajudei o Bento na roça. Sempre soube o que fazer, para onde ir, mas agora eu não sei mais nada. Não tenho casa, não tenho terra, não tenho marido. Só tenho as meninas e nem sei se consigo proteger elas. A senhora já protegeu elas. Trouxe elas até aqui. Isso não é pouca coisa, mas quase entreguei elas para o Alcides. Quase vendi elas como se fossem gado. Quase.
mas não vendeu, porque no fundo a senhora sabia que estava errado. E quando apareceu outra opção, a senhora aceitou. Ela balançou a cabeça, ainda incerta. Eu não mereço o que o senhor está fazendo. Dona Maria, vou te falar uma coisa. Olhei para ela, firme. Ninguém merece o sofrimento que passa. Ninguém merece a dor, a fome, o desespero. Mas também ninguém precisa merecer ajuda para receber ajuda. A ajuda não é prêmio. É obrigação. Obrigação de quem pode fazer alguma coisa. E eu posso. Então faço. Mas por quanto tempo? A gente não pode ficar aqui para sempre. Uma hora o senhor vai cansar. Uma hora vai querer a vida de volta. Minha vida é essa aqui agora. Apontei para o terreiro, para o céu, para a fazenda. Com vocês aqui, a fazenda voltou a ter vida. Voltou a ter som, cheiro, movimento. Eu tinha esquecido como era bom isso. Como era bom acordar e ter alguém para conversar. Como era bom sentar à mesa e não estar sozinho. Vocês me fizeram um favor, Dona Maria. Um favor que nem percebem. Ela me olhou surpresa. O senhor estava muito sozinho, né? Muito, mais do que deveria, mais do que é saudável. E a senhora Clara, ela era o que para o senhor? Era tudo. Esposa, amiga, companheira. A pessoa que entendia meu silêncio, que completava minhas frases, que sabia quando eu estava bem e quando estava fingindo. Quando ela morreu, levou um pedaço de mim junto. O senhor ainda ama ela. Sempre vou amar. Mas aprendi que amar alguém que se foi não significa que a gente tem que parar de viver. Significa que a gente carrega esse amor junto, mas continua andando. Continua fazendo o que tem que ser feito. Continua ajudando, cuidando, vivendo. Dona Maria ficou em silêncio, processando minhas palavras. Então ela pegou minha mão e apertou. Obrigada, seu João, por tudo. Não respondi. Só apertei a mão dela de volta. As semanas foram passando. A rotina foi se estabelecendo. Eu cuidava da roça, consertava cercas, plantava o que precisava ser plantado. Elas cuidavam da casa, dos animais, da comida. À noite, sentávamos na varanda e conversávamos. Sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, sobre o presente, sobre planos para o futuro. Joana falava sobre o pai, sobre como ele ensinava ela a ler usando a Bíblia. Marta contava histórias engraçadas da infância, de quando ela e as irmãs brincavam no rio. Rosa cantava, timidamente no começo, mas depois com mais confiança. Tinha uma voz bonita, limpa, que enchia o terreiro e subia para o céu junto com a fumaça do fogão. Dona Maria foi se recuperando aos poucos. O peso nos ombros dela foi diminuindo. O rosto foi perdendo aquele ar de desespero constante. Ela voltou a sorrir. Não muito, não sempre, mas sorria. E quando sorria, eu via a mulher que ela tinha sido antes de tudo desmoronar. Mulher forte, decidida, cheia de vida. Um dia, ela veio até mim, enquanto eu consertava a cerca do pasto. Seu João, preciso falar com o senhor. Pode falar. As meninas e eu conversamos, e a gente decidiu que quer ficar. Não por um tempo. Por quanto tempo o senhor deixar? A gente quer trabalhar, ajudar, contribuir. A gente quer fazer dessa fazenda a casa da gente também. Parei de martelar e olhei para ela. Tem certeza? Tenho. A gente não tem para onde ir. E aqui a gente se sente segura. Se sente em casa. Se o senhor deixar, a gente fica. E prometo que não vai se arrepender. Pensei em Clara. Pensei no que ela diria. E sabia exatamente o que ela diria. Diria que era para aceitar. Que era para abrir os braços e deixar aquelas mulheres ficarem. Que a fazenda era grande demais para uma pessoa só. Que a vida era curta demais para viver sozinho. Podem ficar, eu disse, pelo tempo que quiserem. Essa fazenda é de vocês também agora. Dona Maria sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro. Obrigada, seu João. A gente não vai decepcionar o senhor. Eu sei. E eu sabia mesmo. Porque naquelas semanas eu tinha visto a força daquelas mulheres.
Tinha visto a resiliência, a coragem, a determinação. Tinham passado pelo inferno e tinham sobrevivido. Tinham sido empurradas para o abismo e tinham voltado. Não estavam quebradas, estavam machucadas, sim, mas não quebradas. E aos poucos juntos íamos curar, íamos reconstruir, íamos recomeçar, porque era isso que a vida era. Uma série de recomeços, de quedas e levantadas, de dores e curas. E não tinha nada de errado em aceitar ajuda. Não tinha nada de errado em estender a mão. Não tinha nada de errado em deixar pessoas entrarem. A chuva finalmente chegou 2 semanas depois daquele dia na estrada. Chegou à noite, com trovões que sacudiam as paredes e relâmpagos que iluminavam o terreiro como se fosse dia. A água batia forte no telhado, escorria pelas calhas, formava poças no chão de terra batida. O cheiro de terra molhada invadiu a casa, misturado com o cheiro de café fresco que Joana tinha feito. Estávamos todos na sala, ouvindo a chuva. Dona Maria rezava baixinho. Marta olhava pela janela, hipnotizada pelos relâmpagos. Rosa cantarolava uma canção que a mãe tinha ensinado. Joana estava sentada perto de mim, costurando uma camisa minha que tinha rasgado. "Essa chuva vai fazer bem para a plantação", ela disse. "Vai, a terra estava precisando." "E nós também." Olhei para ela. "Como assim? A gente também estava precisando dessa chuva, dessa limpeza, desse recomeço." Entendi o que ela quis dizer. A chuva não era só água caindo do céu. Era símbolo, era renovação, era a promessa de que depois da seca, depois da dor, depois do sofrimento, vinha a chuva. E com a chuva, vinha a vida. "É verdade", eu disse. "A gente também estava precisando." E ficamos ali, os 5, ouvindo a chuva cair, ouvindo a terra beber, ouvindo a vida recomeçar. Pela primeira vez em muito tempo, a fazenda Santa Clara estava viva de novo. E eu também. Os meses que se seguiram foram de transformação. A chuva que tinha chegado naquela noite de trovões não foi embora fácil. Voltou várias vezes, molhando a terra ressecada, enchendo os açudes, fazendo o capim brotar verde e forte. A fazenda mudou de cor, do marrom seco e rachado para o verde vivo e esperançoso. E junto com a terra, nós também mudamos. Joana se tornou a alma da casa. Acordava antes de todo mundo, acendia o fogo, fazia o café, preparava o pão. Tinha mãos habilidosas, dessas que transformam pouco em muito. Com farinha, ovos e um pouco de criatividade, ela fazia bolos que enchiam a casa com cheiro de canela e cravo. Costurava as roupas rasgadas, remendava os lençóis velhos, bordava toalhas que antes eram só panos simples. Mas o mais importante, ela trouxe organização. A casa tinha rotina agora. Horário para comer, horário para trabalhar, horário para descansar. Isso fazia bem, fazia a vida ter sentido de novo. Marta descobriu um talento que nem ela sabia que tinha, talento com a terra. Começou ajudando na horta pequena que eu tinha nos fundos da casa, mas logo quis mais. Pediu um pedaço de terra maior e eu dei. Ela plantou verduras, legumes, ervas, cuidava de cada planta como se fosse filha, conversava com elas, regava no horário certo, tirava as pragas com paciência. Em poucas semanas, a horta dela produzia mais do que a gente conseguia comer. Começamos a levar o excesso para a vila para vender na feira. Não era muito dinheiro, mas era dinheiro honesto. Dinheiro que elas ganhavam com o próprio suor. Rosa floresceu, não tem outra palavra. Ela tinha chegado na fazenda como um passarinho assustado, tremendo, se escondendo, mas aos poucos foi ganhando confiança. Começou a cantar mais alto, a sorrir mais fácil, a falar mais. Descobri que ela gostava de ler. Tinha aprendido com o pai, mas depois que ele morreu, não tinha mais livros, não tinha mais tempo. Eu tinha uns livros velhos guardados, livros que eram de Clara.
Dei para ela. Vi os olhos dela brilharem quando segurou o primeiro. Era um livro de poesias. Ela leu em voz alta naquela noite, na varanda, enquanto a gente ouvia. A voz dela transformava as palavras em música. Era bonito de ouvir. Era bom de sentir. Dona Maria era quem mais me surpreendia. Aquela mulher que tinha chegado quebrada, desesperada, quase louca de tanta dor, tinha se reerguido. Demorou, mas aconteceu. Ela voltou a cuidar de si mesma. Penteava o cabelo todo dia. Lavava o rosto, vestia roupa limpa. Voltou a ter opinião, a dar palpite, a tomar decisões. Virou a matriarca da casa. Resolvia brigas entre as filhas, dava conselhos quando eu precisava, rezava por todos nós toda noite antes de dormir. Ela não tinha esquecido o que tinha acontecido, mas tinha aprendido a carregar e, mais importante, tinha aprendido a perdoar. A perdoar o Alcides, a perdoar a vida, a perdoar ela mesma. Quanto a mim, eu também mudei. Não percebi no começo. Mudança verdadeira nunca é percebida de imediato. É como planta crescendo. A gente não vê crescer, mas um dia olha e está diferente. Eu tinha voltado a sorrir. Não muito, não sempre, mas sorria. Tinha voltado a conversar. Antes, passava dias sem falar com ninguém além do fantasma. Agora, todo dia tinha conversa. Na mesa, na varanda, no campo, conversa sobre coisas importantes e sobre coisas bobas, sobre o preço do milho na feira e sobre a cor do pôr do sol, sobre a memória de Clara e sobre planos para o futuro. E o mais importante, eu tinha voltado a sentir. Por 15 anos tinha me fechado. Tinha decidido que era mais seguro não sentir nada do que arriscar sentir e sofrer de novo. Mas aquelas 4 mulheres tinham quebrado essa parede, sem querer, sem forçar. Só por estarem ali, por existirem, por encherem a fazenda com vida. Foi numa tarde de sábado, 3 meses depois daquele dia na estrada, que tudo mudou de novo. Eu estava no pasto, consertando uma parte da cerca que tinha caído com a chuva forte da noite anterior. O sol estava alto, o calor apertava, e eu suava debaixo do chapéu de palha. Ouvi o fantasma relinchar e olhei. Tinha um cavalo chegando, um cavalo que eu conhecia, marrom, velho, com uma mancha branca na testa. Era o cavalo do delegado Araújo. Larguei a ferramenta e fui até a porteira. Araújo vinha devagar, com o rosto sério. Meu coração apertou. Visita do delegado nunca era boa notícia. Araújo, cumprimentei, abrindo a porteira. Que te traz aqui? Ele desmontou devagar. Estava mais velho, mais cansado. O peso do cargo deixava marcas. Precisamos conversar, João. Conversar sobre o quê? Sobre o Alcides. Senti o estômago revirar. O que ele fez? Nada. Ainda. Mas está tramando alguma coisa. Meus informantes me disseram que ele anda falando mal de você na vila, dizendo que você roubou as mulheres dele, que interferiu em negócio alheio, que deve pagar por isso. São só palavras. Por enquanto. Mas você conhece o Alcides. Ele não esquece e não perdoa. Ele vai tentar alguma coisa. Não sei o que, não sei quando, mas vai tentar. Deixa ele tentar. Eu não tenho medo dele. Não é questão de medo, João. É questão de prudência. Ele tem dinheiro, tem conexões. Pode contratar gente para fazer o serviço sujo. Pode inventar acusação, forjar prova, subornar testemunha. Você precisa ter cuidado. E o que você quer que eu faça? Que fique escondido? Que viva com medo? Não. Quero que você fique atento, que não baixe a guarda, que proteja as mulheres. Olhei para casa. Através da janela, dava para ver Joana na cozinha, Marta no terreiro, Rosa lendo na varanda. Dona Maria estava dentro, costurando. Elas estavam seguras, estavam felizes. E eu não ia deixar ninguém tirar isso delas. Vou proteger, eu disse, custe o que custar. Araújo colocou a mão no meu ombro. Eu sei, por isso vim avisar. Qualquer coisa você me manda chamar. Eu venho, com quantos homens forem necessários. Obrigado. Ele montou no cavalo de novo e foi embora.
Fiquei parado na porteira, olhando ele sumir na estrada de terra. O aviso tinha mexido comigo. Não por medo, mas por raiva. Raiva de saber que ainda existia gente como o Alcides. Gente que não aceitava perder, gente que precisava esmagar os outros para se sentir poderoso. Mas eu não ia deixar. Não dessa vez. Voltei para o trabalho, mas a cabeça ficou ocupada o dia todo, pensando em estratégias, em formas de proteger a fazenda, de proteger as mulheres. Quando a noite chegou, sentei com as 4 na varanda e contei sobre a visita do delegado. Dona Maria ficou pálida. Ele vai vir atrás da gente. Não vai não, porque eu não vou deixar. Mas se ele mandar gente... Se mandar, eu recebo. E recebo do jeito que merece. Joana me olhou. João, a gente não quer que você se coloque em risco por nossa causa. Não é só por causa de vocês. É por mim também. Essa é minha terra, minha casa. Ninguém entra aqui sem permissão. Ninguém ameaça quem está debaixo do meu teto. Mas... Sem mais, Joana. Eu tomei minha decisão. Vocês ficam, e ficam seguras. Isso eu prometo. Nos dias seguintes, tomei providências. Arrumei a espingarda velha que estava guardada desde que meu pai morreu. Limpei, olhei, testei, ainda funcionava. Comprei munição na vila. Pedi para o vizinho mais próximo, seu Otávio, ficar de olho. Se visse movimento estranho, era para me avisar. Ele concordou. Tranquei a porteira à noite. Passei a dormir com um ouvido aberto, atento a qualquer barulho diferente. Mas as semanas passaram e nada aconteceu. Nenhum movimento estranho, nenhuma ameaça, nenhum sinal do Alcides ou de gente dele. Comecei a achar que tinha sido só conversa, só ameaça vazia de homem ferido no orgulho. Até aquela noite, era lua cheia. A claridade batia no terreiro, iluminando tudo com aquela luz prateada que deixa as coisas meio fantasmagóricas. Eu estava na varanda, como sempre, sentado no banco velho. As mulheres já tinham se recolhido. A casa estava quieta. Só se ouvia o canto dos grilos e o vento nas árvores. Foi quando ouvi os cavalos, 3 cavalos, vindo pela estrada, devagar. Tentando não fazer barulho, mas eu tinha ouvido bom. Peguei a espingarda que estava encostada na parede e fiquei de pé. O coração batia forte, mas a mão estava firme. Os cavalos pararam na porteira. 3 homens desmontaram. Mesmo com a pouca luz, dava para ver que estavam armados. Facão na cintura, porrete na mão. Um deles tinha uma corda. Não precisei perguntar o que tinham vindo fazer. Porteira está trancada. Eu disse alto, fazendo eles saberem que eu estava ali. E vocês não são bem-vindos. Um dos homens deu um passo à frente. A gente não quer problema, velho. A gente só quer as mulheres. As mulheres não vão com vocês. Não é você quem decide. Elas devem para o Alcides. E ele mandou a gente buscar. Elas não devem nada. A dívida foi paga. O Alcides não concorda. Ele disse que você roubou elas e que a gente tem que trazer elas de volta. Pois digam pro Alcides que as mulheres ficam aqui. E se ele quiser tentar tirar, vai ter que passar por cima de mim. O homem riu. Um riso baixo, ameaçador. Você é só um velho sozinho. A gente é 3. Você não tem chance. Engatilhei a espingarda. O som ecoou no silêncio da noite. Sou um velho sozinho com uma espingarda, que atira certeiro, e não tem medo de usar. Ainda acham que não tenho chance? Os 3 homens se entreolharam. Estavam calculando, pesando se valia a pena. Se o dinheiro que o Alcides tinha prometido valia o risco de levar um tiro. Última chance, eu disse. Vão embora. Agora. E digam pro Alcides que se ele quiser as mulheres, vai ter que vir buscar pessoalmente. E quando vier, eu tô esperando. O homem que tinha falado cuspiu no chão. Isso não acabou, velho. Eu sei, mas hoje acabou. Agora vão. Eles hesitaram mais um pouco. Mas então montaram nos cavalos e foram embora. Fiquei parado na varanda, com a espingarda na mão, até o som dos cascos sumir completamente na estrada.
Só então respirei fundo. A porta da casa se abriu atrás de mim. Joana apareceu com o rosto pálido. A gente ouviu tudo. Desculpa por ter assustado vocês. Não precisa pedir desculpa. O senhor salvou a gente de novo. João, me chama de João. João. Ela se corrigiu. O que a gente faz agora? Agora a gente se prepara, porque eles vão voltar e da próxima vez vão vir com mais gente. A gente devia ir embora. A gente está trazendo problema demais para você. Não, vocês ficam e eu resolvo isso, do jeito que tem que ser resolvido. No dia seguinte, fui até a vila, fui direto na delegacia. Contei para o Araújo o que tinha acontecido. Ele ficou furioso. Esse desgraçado não desiste nunca. Não, mas dessa vez ele foi longe demais. Mandou homens armados invadir minha propriedade. Ameaçar gente inocente. Isso é crime. É, e eu vou prender ele. Não, você não vai. Araújo me olhou surpreso. Como assim? Prender ele não resolve. Ele tem dinheiro, tem advogado. Vai ficar preso uma semana e sai. E quando sair, vai estar mais furioso ainda. Então o que você quer que eu faça? Quero que você vá comigo até ele. Quero que você esteja lá quando eu falar com ele. Como testemunha e como autoridade. Para fazer o quê? Para acabar com isso de uma vez por todas. Fomos juntos até a venda do Alcides. Ele estava lá, como sempre, atrás do balcão contando dinheiro. Quando nos viu entrar, o rosto dele ficou tenso. Delegado! João, que surpresa! Alcides, eu disse com a voz firme, seus homens apareceram na minha fazenda ontem à noite, armados, ameaçando, querendo levar as mulheres à força. Não sei do que você está falando. Sabe sim, e vou te falar uma coisa. Se você mandar alguém de novo, se você tentar qualquer coisa contra aquelas mulheres ou contra mim, eu venho aqui. E não venho conversar. Entendeu? Alcides me encarou. Os olhinhos de rato dele brilhavam de ódio. Você tá me ameaçando? Não, tô te avisando. Araújo bateu a mão no balcão. Alcides, você já passou dos limites. Se eu souber que você mandou mais alguém, se eu souber que você tentou qualquer coisa, eu prendo você. E dessa vez, você não sai fácil. Alcides ficou em silêncio por um longo momento. Então sorriu. Um sorriso falso, forçado. Tudo bem, eu desisto. As mulheres podem ficar com você, João. Não valem o problema. Não acreditei nele. Mas acenei e saí da venda. Lá fora, Araújo me olhou. Ele não vai desistir. Eu sei. Mas agora ele sabe que se tentar alguma coisa vai ter consequências. E teve consequências, mas não da forma que eu esperava. Porque 3 dias depois, a venda do Alcides pegou fogo. Ninguém viu quem começou, mas todo mundo sabia. O fogo consumiu tudo. A venda, a casa em cima, os papéis, o dinheiro. Alcides perdeu tudo. E uma semana depois, foi embora da vila. Ninguém sabe para onde. E a ameaça acabou. Voltei para a fazenda naquele dia com a sensação de que um ciclo tinha se fechado. A guerra tinha acabado e nós tínhamos vencido, não com violência, não com vingança, mas com justiça. E isso era suficiente.